passem para outra margem. Enquanto os discípulos atravessam, avançam no mar, Jesus despede a multidão e sobe ao monte para orar. Mateus capítulo 14, versículos 22 em diante. E a Bíblia diz que está ali anoitecendo, quando os discípulos entram no mar, e lá por volta da quarta vigília da noite, mais ou menos 3 horas da manhã, os discípulos passam por uma agonia, por uma aflição, aquela agitação no mar, e Jesus vai ter com eles andando por cima do mar, e acalma a tempestade, livra os discípulos. Esses detalhes os irmãos conhecem. O detalhe que eu quero chamar a atenção é que Jesus sobe ao monte mais ou menos 5 ou 6 horas da tarde e vai ter com os discípulos mais ou menos 3 horas da manhã. Jesus passa cerca de 8 ou 9 horas em oração a Deus. Gostava de orar, irmão Jesus? Jesus gostava de orar? 8, 9 horas orando, indo para lugares desertos. A minha vida, só um testemunho rapidinho, é fruto da oração a Deus. Eu faço questão de, quando falar de oração, falar de oração a Deus, porque a internet está cheia de oração disso, oração daquilo, oração das 6, oração do meio-dia, oração da meia-noite. Não funciona a oração pela oração. O que funciona é a oração a Deus, porque poderoso não é quem ora, poderosa não é a oração, poderoso é Deus a quem se faz oração. Pode fazer oração achando que é poderoso, nada vai acontecer. Pode fazer oração achando que a oração é poderosa em si mesmo. Não, poderoso é aquele que ouve as orações. E Jesus está dizendo: se você procura esse lugar secreto, fecha a porta, se isola e ora em secreto com o Pai que vê o que está em secreto, Ele vai recompensar você. O Pai vai recompensar você. Eu quero pensar aqui com os irmãos e irmãs rapidamente sobre alguns frutos da oração. Não tem como falar sobre tudo ou pensar sobre tudo. Vou falar sobre 3, 4 ou 5 coisas que são fruto da oração, mas os irmãos vão ter uma ideia e vão lembrar de muita coisa e daquilo que estamos perdendo quando não vamos para a oração. Uma primeira coisa que é fruto da oração é a alegria. Tem crente vivendo na tristeza. O momento de tristeza ele vem e virá, mas viver na tristeza é outra coisa. Tem crente vivendo na tristeza porque não tem buscado a Deus em oração. Tiago capítulo 5 versículo 13, Tiago diz assim: está alguém entre vós aflito? A resposta é: ore ou faça orações. As aflições vêm por causa da tristeza, das tribulações, das perseguições. Está entre vós alguém aflito? A resposta é: ore. O mesmo versículo diz: está alguém contente? Cante louvores. Então quem está alegre, o que faz? Canta louvores. Mas quem está aflito ou triste, ora. Por quê? Porque a oração produz a alegria. Eu tenho certeza que alguém chegou aqui, algum de nós chegou aqui um pouco triste, um pouco cabisbaixo, mas se ajoelhou, começou a se derramar diante de Deus, e agora o seu coração está alegre, porque a oração gera, produz alegria. Salmo 16, versículo 11, a Bíblia diz: na tua presença há abundância de alegrias, e a tua destra há delícias perpetuamente. Na presença do Senhor há abundância de alegria. É por isso que isso acontece. Eu sei que você tem experiência, você como crente tem experiência disso. Entrou na presença de Deus um tanto triste, mas quando levantou do momento da oração, o seu coração estava alegre, porque a oração produz, gera alegria. Ana, primeiro capítulo de 1 Samuel, a gente conhece a história. Versículo 10, Ana vai para a oração, e o texto diz no versículo 10 que ela, com amargura de alma, ora ao Senhor. Eu acho que eu não sei o que é isso. Eu peço a Deus que tenha misericórdia.
Mas Ana entrou por aquele momento de oração, versículo 10, com amargura de alma, orou e chorou abundantemente na presença do Senhor. Eli vê aquele negócio diferente e ele acaba por um deslize julgando ela de maneira errada, e quando ele argue ela, quando ele questiona ela, ela se justifica diante dele dizendo: eu estava derramando diante do Senhor a minha alma e falando ao Senhor dos meus cuidados e do meu desgosto. Pode conferir o texto. Ela entra na oração dessa forma. E aí ele diz: que o Senhor te abençoe e que conceda o que você tem pedido a Ele. Aí a Bíblia diz que Ana levantou, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Alguém que entra para a oração amargurada, alguém que entra para a oração falando de Deus dos seus cuidados, alguém que entra, irmão, sem oração falando para Deus do seu desgosto, agora se levanta e a Bíblia diz: o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque a oração produz alegria. A oração produz alegria. Vamos correr, não tem como descer muito comentário. Segundo fruto da oração que eu quero lembrar aqui os irmãos. A segunda coisa que a oração produz é livramento. Oração a Deus produz livramento. Eu vou citar aqui Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes estende a mão e prende Tiago e Pedro. Tiago, ele passa a espada, corta a cabeça de espada de Tiago, mas deixa Pedro na prisão para depois da ocasião da Páscoa fazer alguma coisa com ele. A Bíblia diz no capítulo 12 de Atos, versículo 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, o conjunto de discípulos, o conjunto de irmãos, a comunidade cristã, mas a igreja fazia por ele contínua oração a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Pedro estava detido, mas a igreja estava orando. Pedro estava acorrentado pelos pés, você vai ver daqui a pouco, mas a igreja fazia por ele contínua oração a Deus. Antes de Pedro, no dia seguinte, ser apresentado à multidão por Herodes, a Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou na prisão e houve um grande resplandecer de luz. Quando a luz resplandeceu, as algemas que estavam nas pernas de Pedro e de dois soldados do lado caíram sem auxílio de ninguém. Deus chegou na prisão e Deus não precisa pedir permissão para entrar em lugar nenhum. Pode ser prisão, pode ser qualquer coisa, pode ser até o inferno. Deus entra lá sem pedir permissão, porque Ele é o Todo-Poderoso. E coisas como essa acontecem quando eu e você estamos orando. Pedro está dormindo, não está percebendo nada. O anjo toca do lado dele e diz: cinge-te, calça as tuas sandálias, põe a tua capa sobre o teu ombro e me segue. E Pedro vai, achando que era uma visão. Quando chegam diante da porta, a porta se abre e eles passam por uma guarda, uma segunda guarda, e chegam ao portão central da prisão. E sem auxílio de mão, com o aproximar do anjo, os portões se abrem. Pedro sai para a rua e eles andam um quarteirão ou uma rua, e depois o anjo desaparece. Aí Pedro cai em si e diz: meu Deus enviou o seu anjo e me livrou. Isso não é uma visão, isso é real, isso está acontecendo. Deus me livrou da prisão. Pedro vai lá para a casa da irmã Maria, mãe de Marcos, e quando Pedro chega lá, a Bíblia mais uma vez enfatiza dizendo: onde a igreja estava orando. Quando oramos, o que a oração produz é livramento. Você talvez não percebe, eu talvez não percebo, mas inúmeros livramentos que Deus tem dado a mim, a você, a nossa família, aqueles que são nossos, é por causa da oração. É por causa da oração. Muitas vezes você não pode fazer nada, sabe de uma situação difícil que está envolvendo alguém, é um filho, é uma filha, não sei, dobre os seus joelhos e ore a Deus, porque a oração produz livramento. As correntes serão quebradas, os portões serão abertos quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor em oração.
A oração produz livramento. Em terceiro lugar, a oração produz confiança. Salmo 34, versículos 4 e 6. O salmista diz assim: clamei ao Senhor e Ele livrou-me de todos os meus temores. Clamei ao Senhor e Ele livrou-me de todos os meus temores. Tem crentes que às vezes, aliás, muitos, pelo menos uma vez na vida, vai ser acometido por algum temor. Mas o que aqui devemos fazer é orar ao Senhor. O salmista diz: clamei ao Senhor e Ele livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6, o salmista diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Salmo 55, versículo 17, o salmista diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e Ele ouvirá a minha voz. O salmista não está dizendo quem sabe, ou talvez, ele diz com certeza: Ele ouvirá a minha voz. Pela experiência, por aquilo que Deus tem feito você passar, por as vitórias que Deus tem dado a você, pelas bênçãos que você tem recebido, você pode ter a certeza de que Deus ouve orações. A oração, ela produz confiança. Muitas vezes você se ajoelha, e quando você vai se ajoelhar, você já está na certeza de que Deus já ouviu a sua oração. Quando oramos, a oração gera confiança. E uma das coisas que eu quero destacar aqui é que um dos significados de confiança é certeza íntima de caráter. Eu achei isso muito interessante. Eu vou perguntar e eu queria que você respondesse: Deus mente? Deus mente? Deus fala a verdade, né? Deus tem poder, autoridade, pode fazer o impossível, pode trazer a vida, pode matar, pode abençoar, pode empobrecer, pode enriquecer, pode abrir portas. Você conhece o caráter de Deus? Ele não mente, Ele não falha, Ele é justo, Ele chega sempre na hora certa, Ele nunca deixou você na mão. Você conhece o caráter de Deus. É por isso que quando nos ajoelhamos, a oração produz confiança. O salmista disse: eu vou orar à tarde, vou orar de manhã, eu vou orar ao meio-dia, e eu sei que Ele ouvirá a minha voz. Jesus disse em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á. Quem pode dizer o contrário? Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8: pois todo o que pede, recebe. Então, se não recebe, é porque não pede. O que busca, encontra, e ao que bate, a porta se abrirá para ele. Jesus disse isso. Jesus não mente. A oração gera confiança. Em quarto lugar, a oração gera percepção espiritual ou revelações. Quando oramos, nós podemos perceber as coisas. Não estou falando de percepção comum ou simples, mas percepção espiritual. Voltando aqui a Ana está de joelhos, orando daquela forma, com amargura de alma, falando dos seus cuidados e do seu desgosto, derramando a sua alma perante o Senhor. Mas alguma coisa naquele momento, naquela oração daquela vez, certifica ela de que ela receberia o milagre e a resposta positiva da sua oração. Ela se levanta, come, o seu semblante já não é triste, adora novamente ao Senhor pela sua família e volta para casa. Na primeira oportunidade que ela tem de se unir fisicamente com o seu esposo, Elcana, a Bíblia diz: e o Senhor lembrou-se de Ana e ela concebeu. Ana passou vários anos, irmãos, pedindo filho. Penina, segunda mulher de Elcana, tinha, segundo a Bíblia, filhos e filhas, plural. E mais à frente, Ana chega a falar no seu cântico de uma mulher que gerou 10 filhos e agora não gera mais.
Então alguém acredita que Penina tinha muitos filhos, se não 10, mas quase 10. E Ana todos os anos vai adorar a Deus e pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus um filho varão. Mas naquele momento é diferente. Ela levanta dali com uma certeza de que a sua oração seria respondida. Ela percebeu. Percepção espiritual. Quem ora tem percepção espiritual. Segundo Samuel capítulo 12, depois que Davi recebe a visita do profeta Natã, repreendendo ele por ter cometido o pecado com Batseba, aí o profeta diz, encerrando lá a mensagem de Deus: por que você fez isso, Davi? Deus está dizendo que a criança vai morrer, não vai viver. Deus vai permitir a criança morrer. E aí Natã sai. Quando Natã sai, segundo Samuel capítulo 12, quando Natã sai, Davi entra no seu quarto e passa a noite buscando a Deus em jejum e não quer receber visita nem comida. Quando a criança morre, 7 dias depois, aí os seus anciãos, os mensageiros, os soldados, as pessoas ali do serviço de Davi, os auxiliares de Davi, ficam temendo dar a notícia para ele, porque diziam: não, se ele está aflito enquanto a criança ainda estava viva, se a gente der a notícia de que a criança morreu agora, que ele vai piorar mesmo, vai entrar numa depressão talvez. E quando Davi, que está em oração, está em busca de Deus, está jejuando, vê as pessoas falando baixinho, quase sussurrando, Davi levanta. E a Bíblia diz: Davi entendeu, outra versão diz, percebeu que a criança já havia morrido, não havia mais jeito. Percepção espiritual. Tem muita coisa que acontece, nem todo mundo vê, nem todo mundo percebe, somente aqueles que estão em oração. Percepção espiritual. Um outro fato sobre percepção espiritual e revelação é o que aconteceu com Eliseu. Vou completar daqui a pouco, concluir daqui a pouco. Segundo Reis, capítulo 6. O rei da Síria quer fazer guerra contra Israel e ele quer pegar Israel, apanhar ele numa emboscada e envia várias equipes a lugares estratégicos para apanhar o rei de Israel. E o homem de Deus, Eliseu, diz assim: olha, diz para o rei se livrar disso e daquilo, deste lugar e daquele outro, porque o rei da Síria está tramando contra ele. E o rei manda espiões e espias e verifica e se livra. E o texto diz: não uma nem 2 vezes, mais de 2 vezes o rei se livrou, porque Eliseu mandava recadinhos: ó, te livra, porque Deus está me dizendo que o rei da Síria quer te pegar. A ponto do rei da Síria convocar os seus grandes e dizer assim: é o seguinte, eu quero saber quem é o traidor aqui entre nós, porque tudo que a gente planeja aqui, o rei de Israel está sabendo. Eu tento pegar ele já há algum tempo e ele se livra. Aí alguém levanta e estava bem informado e diz assim: rei, não é nada disso que você está pensando. Segundo Reis, capítulo 6. O que acontece é que em Israel há um homem de Deus chamado Eliseu. Presta atenção. E tudo que tu pensas na tua câmara de dormir, Deus revela para ele. Percepção e revelação espiritual. Tem gente querendo receber de Deus visões, revelações, ter uma percepção espiritual aguçada, mas não ora. A oração produz estas coisas. Pode estar aí tramando com você, mas se você é de oração, você vai saber. Porque aquele que está em oração, ele tem percepção espiritual. Em quinto lugar, e aqui vou encerrar, a oração produz alegria, a oração produz livramento, a oração produz confiança, a oração produz percepção e revelação espiritual. Em quinto lugar, e vou encerrar aqui, a oração produz intimidade com Deus. É o que Jesus está falando aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo 6. Quando está no lugar secreto, só você e Deus ali, é um lugar íntimo. Alguém já disse até assim: as irmãs, algumas, têm que usar uma cinta para sair, para ir à igreja,
para ficar um pouquinho mais delicado. Alguém ainda usa aquelas chapas antigas e bota, ou uma maquiagem, coisa e tal, para ficar um pouquinho apresentável. Mas quando você chega, ou eu, no quarto, no lugar mais íntimo da nossa casa, a gente arranca tudo. Por quê? Porque não precisa, ali é um lugar íntimo. E alguém disse, na oração com Deus é assim. Você fala de tudo e Deus não vai julgar você. Você diz para Deus onde está doendo, o que está acontecendo, e Deus te ouve, e Deus trata, e Deus cura, e Deus sara, e Deus entra com providência. Às vezes Deus não faz porque a gente conta para todo mundo, menos para Ele. Ah, mas Ele já sabe. Não, é conversa, é intimidade. Veja, voltando novamente a Ana fala para Deus do seu desgosto. Isso me chamou a atenção, irmão. Amargura, um crente indo para oração amargurado, que coisa. Ana, a oração gera intimidade. É isso que Jesus está querendo aqui nos seus discípulos. E essa intimidade é tão tremenda, eu vou concluir agora, é tão tremenda, que Deus se levanta e age, e luta, e batalha por alguém que procura, através da oração, intimidade com Deus em lugar secreto. Números capítulo 12, a Bíblia diz que Moisés tomou uma decisão pessoal. Casou com uma mulher cuxita. Homens e mulheres de Deus tomam decisões, e muitas vezes é uma coisa pessoal, e ninguém precisa ficar falando, apontando, porque é uma decisão pessoal. Moisés tomou uma decisão pessoal, casou com uma mulher cuxita, e a gente não vê Deus repreendendo ou fazendo outra coisa qualquer semelhante a isso. Mas Miriam e Arão, a Bíblia diz, falaram contra Moisés. E disseram assim, o que Moisés está pensando? Números capítulo 12. Ele está achando que só ele é usado por Deus? Que Deus chamou só ele? Que só ele é boca de Deus? Que só ele consegue liderar o povo? Que conversa é essa? E a Bíblia diz, e o Senhor o ouviu. Aí Deus diz para Moisés, chama Miriam e Arão e vem vocês três aqui na terra. Números capítulo 12. Quando eles chegam lá, a nuvem desce sobre a tenda e Deus se manifesta ali. E Deus diz, Miriam e Arão. E eles, pois não, Senhor. Aí o Senhor diz, eu vou dizer uma coisa para vocês, estou parafraseando. Se em Israel houver, parece que não havia, se em Israel houver profeta, eu me manifestarei a ele por visões, por revelações e por sonhos. Mas com meu servo Moisés não é assim. Ele me vê cara a cara, face a face, boca a boca, conversa comigo como um amigo conversa com o seu amigo. E como é que vocês não tiveram temor de fazer isso com ele? A Bíblia diz, a ira do Senhor se acendeu contra eles, a nuvem ao sol sobre a tenda, e Miriam estava leprosa. Aí Arão fica apavorado e chega para Moisés, e Moisés não deixa que Miriam fique assim, porque ela está com a metade do seu corpo estragada. Moisés ora, pede misericórdia a Deus, e Deus diz, Moisés, eu vou te ouvir, mas vamos fazer o seguinte, se o pai dela cuspisse no rosto dela, ela ficava 3 dias impura, não é? Aí Moisés diz, pois é, você vai fazer assim, deixa Miriam fora do arraial 7 dias. Agora essas palavras são minhas, como castigo, porque ousou falar contra alguém que tem intimidade com Deus. Se você puder ficar. Deixe quem quiser tramar com você. Deixe quem quiser puxar o tapete de você. No trabalho, na vizinhança, entre os familiares, nos negócios, nos empreendimentos, na igreja, na comunidade cristã. Alguém quer puxar o seu tapete, alguém está tramando contra você, alguém não vai com a sua cara, está lutando, fazendo um motim, uma revolta contra você. Se você é alguém que ora, deixa acontecer as coisas.
deixa rolar, porque Deus está ouvindo. E ele se levanta e age. Moisés não fez nada, e o texto até diz no início, Moisés, o texto lembra novamente, Moisés era o homem mais manso da terra. Tipo assim, Moisés ficou sabendo, não falou nada. Senhor, aquele negócio lá, semelhante ao que Josafá fez, se sentiu desafiado, pegou a sua súplica, lançou diante de Deus. Aí Deus diz assim: você orou, você jejuou, você se consagrou, reuniu o povo para me buscar, você me entregou, agora sim, a batalha é minha. Jesus quer isso pra gente. Intimidade. E não é possível se não for pela oração. O lugar secreto, a Bíblia do Estudo Pentecostal diz: isso é necessário, porque sem esse lugar secreto não há habituidade, não há frequência. Se você não disser, aqui é meu lugar de oração, aqui é meu quarto de oração, você não vai ter essa frequência, você não vai ter esse hábito, você não vai ter esse costume. Glória a Jesus. Quando eu era pré-adolescente, irmãos, orei uma casa de 2 cômodos ali na Vila Nova. Às vezes a minha mãe e meu pai estavam em casa, meus irmãos saíam, eu pedia para minha mãe fechar a porta do quintal, e eu ficava no quintal embaixo de um pé de goiaba, às vezes ajoelhado, às vezes assentado, orando. Muitas vezes eu atormentava, aborrecia o caseiro lá da igreja, Assembleia de Deus Parque Piauí: irmão, me empresta a chave do templo, que eu quero orar um pouquinho. Os irmãos se acostumaram, irmão Manuel, o irmão S conhece, irmão Manuel, irmã Maria, oraram ali no templo. Os irmãos se acostumaram tanto que do meio para o fim, eu entrava no portão, ele já viu o machado. E eu ia lá orar, porque eu queria fixar um lugar secreto para orar. Glória. Irmão, entenda isso aqui nessa noite. Existem coisas que você precisa falar para Deus, e a sua esposa não pode saber, o seu esposo não pode saber. E se ele vai saber um dia antes do momento, não. Porque tem coisas que é segredo de você com Deus e de Deus com você. E a Bíblia já diz: o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, outra versão, é para os que o buscam. Deus tem muito mais de vida espiritual e de abundância de vida espiritual para dar para mim e para você. Mas nós estamos perdendo, porque estamos deixando de orar, ou estamos deixando de orar com frequência. Por favor, receba essa palavra com carinho. Deus quer intimidade comigo e com você. E só ganha, gente. Existem muitas outras coisas mais: cura, restauração, salvação. Deus é tremendo. E a oração tem frutos. Jesus disse: quem pede, recebe. Pede, recebe. Pede, recebe. Isso aqui também é uma profecia que Jesus está lembrando a gente nessa noite. Quem pede, recebe. Se você pedir, você vai receber. Eu creio, Deus. Aleluia. Você crê, Jesus. Irmão Écio, por gentileza, essa próxima aqui. Aleluia, Jesus. Ore por nós em nome de Jesus. Receba essa palavra, guarde em seu coração e vamos